Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso terceiro talk show do projeto técnico-social Universidade Saudável do grupo Unieduca. Eu sou a professora Viviane Ferri e hoje eu estou aqui com a nossa aluna de biomedicina, a Gabriela Cristina, que faz parte do nosso projeto técnico, e com a nossa convidada, a biomédica Karina Pérez, que vão falar um pouquinho com a gente sobre a importância dos exames de sangue periódicos. Bem-vindas! Obrigada. Os exames laboratoriais são muito importantes para fechamento de diagnóstico, mesmo que a pessoa não tenha sintomas. De quanto em quanto tempo é importante fazer esses exames? Depende muito da pessoa. Se a pessoa não tem, como você disse, nenhum tipo de sintoma, né, não tem nenhum fator de risco, a gente pode pedir os exames uma vez por ano. Agora, quando a pessoa tem alguma doença, quando ela tem um fator de risco que ela já conhece, ou alguém na família que tem essa doença, ela já vai precisar fazer os exames com mais frequência. Isso vai depender muito, né, do tipo de doença, mas a gente vai sugerir investigação aí 2 vezes por ano, no mínimo, para essas pessoas. E quais são os principais exames? O principal exame de sangue que a gente tem é o hemograma. A partir do hemograma eu consigo medir, eu consigo descrever as principais células do sangue e eu consigo saber se o paciente ele tem uma anemia, se ele tem alguma infecção. Então, é um importante primeiro rastreio. Também é importante olhar a glicemia, né? Eu vou quantificar os níveis de açúcar que a pessoa tem no sangue. E aí eu já consigo saber se ela é pré-diabética, se ela tem uma predisposição, se ela é diabética e já iniciar um tratamento. O perfil lipídico também é bastante comum da gente fazer. Eu vou olhar os níveis de colesterol que a pessoa tem ali circulante no sangue. Então, a gente vai medir o colesterol, o triglicérides, o HDL, que a gente fala que é o colesterol bonzinho, o LDL, que a gente chama de mau. E eu consigo saber se a pessoa tem uma predisposição a alguma doença cardiovascular e também já começar a tratar ela. Um check-up completo mesmo para exame de sangue, a gente pode olhar TGO e TGP, que são enzimas que eu vou avaliar a função hepática, né, avaliar como está funcionando o fígado desse paciente. Posso usar ureia e creatinina para avaliar a função dos rins, TSH e T4 para olhar a tireoide. Então, tem vários exames que podem me ajudar a complementar, a ter uma visão importante sobre o estado de saúde desse paciente. E tem algum preparo, alguma coisa que as pessoas precisam fazer antes de fazer esses exames? Sim, essa é uma pergunta muito importante. O paciente ele sempre tem que procurar um laboratório antes, pelo menos ligar, para informar os exames que ele vai fazer e pedir, né, qual que é o preparo ideal. É primordial pelo menos 3 pontos. Ele seguir um estado de jejum indicado, não fazer exercícios físicos muito intensos um dia antes e não beber nenhum tipo de bebida alcoólica também um dia antes de fazer esses exames. Aproveitando, Karina, esse é um tema muito importante, né, quando a gente fala de jejum nos exames, né? Então, a gente sabe que sempre vai ter um jejum ali básico de 8 a 12 horas, mas dependendo do exame isso muda, não muda? Muda. O hemograma, por exemplo, não é necessário um jejum. Agora, a glicemia vai ser muito importante. Vai ser diferente eu medir a glicemia do paciente se ele tomou um copão ali de açaí ou se ele respeitou direitinho o jejum dele. Alguns exames, então, vai ser fundamental eu respeitar esse jejum, e alguns exames ele não precisa. Então, é importante ele entrar em contato com o laboratório e saber mais sobre. Por exemplo, às vezes o paciente ele acaba tendo um monte de exames para fazer, né? Não é simplesmente o hemograma sozinho ou um perfil lipídico. E aí o laboratório às vezes acaba falando, né, de 8 a 12 horas. Isso vai influenciar um pouquinho, não vai? Sim, alguns exames, né, pode trazer alguns resultados aí não tanto certinhos. Então, vai ter estabelecido, né, um intervalo ali. Então, ele tem que respeitar o máximo, o mínimo e também o máximo. Se ele deixar passar muito tempo de jejum, o que eu medir, né, de proteína, de enzima nele, não pode ser, né, irreal. Então, vai ser importante seguir os 2 intervalos. Tem mais alguma coisa que pode interferir nos resultados? Tem bastante coisa que pode interferir em resultado. Até a postura na hora da coleta. Então, por isso que a gente vai coletar com o paciente sentado, né, no braço.
essas orientações básicas, por exemplo, o jejum. Então, como a gente comentou agora, se faço muito jejum, se faço pouco jejum, eu posso mudar várias medições. Se ele faz um exercício físico muito intenso antes, mesmo se ele foi caminhando até o laboratório, eu preciso saber disso, eu vou perguntar para o paciente, e se ele veio caminhando, eu vou deixar ele em repouso ali um pouquinho, uns minutinhos, para voltar ao estado normal dele. Além do álcool, o tabagismo também pode interferir. A dieta, então, por exemplo, eu olhar glicemia, olhar colesterol, dependendo da dieta que ele teve um dia antes, eu posso ter modificação nesses valores. E também os medicamentos que ele toma. Então, o laboratório sempre vai perguntar, você toma algum medicamento de rotina? Ou tomou algum medicamento hoje, antes de vir aqui? Estava gripado essa semana? Por exemplo, o corticoide, que é um medicamento que muitas pessoas tomam em caso de inflamação aguda, ele pode mudar os níveis de glicemia. Então, tudo isso é muito importante que o paciente relate no laboratório para que eu consiga interpretar de maneira correta os exames dele. E como esses exames são feitos? Demora para fazer? Não, é super tranquilo. As agulhas, né, que a gente usa é indicada para a veia do paciente, então o analista ele sempre vai olhar. O paciente tem uma veia mais fininha, uma veia mais funda, eu consigo usar uma agulha para deixar o procedimento sempre indolor, né? Muito tranquilo para o paciente. Então, é muito tranquilo, é rápido. Todo o preparo, desde que ele chegou na clínica até a hora que ele vai embora, deve levar aí 15 minutos no máximo, né? O procedimento de coleta é muito rápido, é bem tranquilo também, pouco invasivo, não tem risco, tranquilo, rapidinho vai ser feito. E tem alguma contraindicação ou todo mundo pode fazer? Não existe contraindicação nenhuma para fazer exame de sangue. Como eu disse, é um procedimento muito tranquilo, né? E qualquer pessoa, desde um bebezinho, pode fazer um exame de sangue tranquilamente. Que legal. Karina, para a gente encerrar, qual que é a periodicidade que seria indicada desses exames? Os exames de sangue, no mínimo, uma vez ao ano. Se a pessoa tem algum tipo de doença, vou precisar olhar um pouquinho mais de perto. Então, 3 vezes ao ano, 2 vezes ao ano. Mas o ideal é que todo mundo faça um check-up pelo menos uma vez ao ano, para saber como está o seu estado de saúde. Que legal. Bom, eu gostaria de agradecer, então, aqui a presença da nossa convidada, a biomédica Karina, da Gabriela, do nosso projeto. E eu queria aproveitar para convidar vocês para o nosso último talk show, onde nós vamos falar um pouquinho sobre todos os programas que nós fizemos até agora, para que seja possível obter saúde e bem-estar. Estão todos convidados. Esperamos por vocês.